Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 29 de julho de 2019. Estou aqui com outra igreja de Nova Vida, a pedra fundamental agora da igreja de Nova Vida de Alcântara, tá certo? Que antes a gente gravou da igreja Vida Nova, dessa vez da igreja Nova Vida, né? Lembrando a vocês que eu era da Nova Vida, e quando eu fui para Nova Vida aos 8 anos de idade, era a igreja pentecostal de Nova Vida, só era uma igreja, né, do bispo Roberto Macalister, né? E após a morte dele, a igreja foi dividida, então passou a ser a igreja pentecostal de Nova Vida, do Walter Macalister, e a igreja Nova Vida, né, do Tito Oscar. Eu não entendi muito bem o que houve, porque o Roberto Macalister, ele morreu. Eu me lembro até hoje a data, foi dia 13 de novembro de 1993. Eu estava ouvindo a Rádio Shaddai quando deu a notícia. Eu até liguei para minha mãe, chorando muito e falando com ela que eu ouvi, né, que ele tinha morrido. E então, não sei, parece que o que eu entendo é que o Walter Macalister, que é filho do Roberto Macalister, ele era filho, né? Então ele queria ser o bispo primaz, porque afinal de contas ele era o filho do fundador. E aí, mas aí acontece que o Tito Oscar era o bispo mais importante abaixo do Roberto Macalister, e aí houve uma ruptura. Então eles se separaram. Assim ficou a igreja Pentecostal Nova Vida com Walter Macalister, e ficou a Nova Vida com Tito Oscar. Aí depois, eu não sei o que houve, que a igreja mudou de nome de novo, passando a ser Igreja Cristã de Nova Vida. É a igreja do Walter Macalister. E a do Tito Oscar continua ainda Igreja de Nova Vida, né? Então vamos aqui, vou colocar aqui a pedra fundamental. A da Igreja Cristã de Nova Vida, amados, eu não achei pedra fundamental da Igreja Cristã de Nova Vida, a que eu fazia parte, tá? Sendo bem sincero, eu procurei e não achei. Mas vocês vejam que é tudo a mesma coisa, né? Então é tudo mesmo engano. Então é complicado, né, amados? Aqui tá bom. Então aqui, vejam. Pedra fundamental, congregação em Parada Feliz. Aí aqui tal. Isso aí foi dia 15 de abril de 2014. Vou dar aqui meu dislike. Engraçado que só tem 3 likes e o meu primeiro dislike, né? Festa de início das obras no terreno onde será construída a nova congregação da Igreja de Nova Vida em Alcântara e ato profético da pedra fundamental. Não tem nenhum comentário, só isso mesmo, né? Então vamos aqui assistir, né? Não sei quem é esse moço, mas é engraçado que ele não me é estranho. Nem essa menina aqui não me é estranha, mas não me lembro. Eu não me lembro, gente. Mas eles não me são estranhos. Há cerca de 2 anos atrás pisamos nessa terra. E aqui começamos a profetizar de que nasceria nesse lugar uma congregação da Igreja de Nova Vida. Bom dia! Glória a Deus! Esse momento é um momento de ouro para a história dessa igreja que está nascendo aqui, nesse bairro. E essa inauguração aqui desse terreno, essa festa, tem o propósito de a gente então fazer um marco, que é a pedra fundamental. E eu gostaria que o maior número de pessoas pudesse assinar. Você vai dizer, eu estava lá. E na Bíblia você vai colocar lá sua rúbrica, né? Futuramente, esse lugar aqui não vai ser como este lugar que nós estamos agora, claro, né? Já tem um projeto, já estamos aí com tudo já no papel, mas é pela fé. Pela fé a gente já está visualizando o novo tempo que vai abrir nesse lugar. Até para chegar... Então vocês vejam que é tudo pela fé. Primeiro vai rubricar a rúbrica na Bíblia, vai assinar que esteve na pedra fundamental, né? Vocês vejam bem, é uma idolatria isso também, né? É uma coisa maçônica.
né? E aí ela diz, é pela fé, porque realmente eles usam a fé para essas coisas, para coisa física. Pela fé vai ter um templo aqui, é tipo assim, não é pela fé de você viver pela fé. O que é viver pela fé? É você viver no espírito, certo? É você crer que você é o templo e não é mais a templo, é você crer que Yahushua é o pastor e não ouvir mais um líder religioso. Isso é viver pela fé. Mas aqui o viver pela fé é você crer que aqui vai ser uma igreja, entende? Um templo. Então, isso é pela fé que eles vivem. Eles não vivem pela fé no espírito, mas tudo eles têm que ver pela fé, né? Então, vamos aqui continuar. Nossa, muito anúncio. Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu não reconheci o lugar, sabia? Eu tinha vindo aqui já de um muro, de uma árvore. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tirei essa árvore. Mas o engenheiro precisou tirar. Isso tudo aqui onde você está pisando, onde nós estamos pisando, era mato. Mato. Tinha um barraco ali. Está totalmente diferente. E é assim que vai ser daqui para frente. Cada vez que a gente vier aqui vai estar diferente. Até que o altar do Senhor seja erguido. E falando em altar, amados, na palavra de Deus, há várias ocasiões em que altares foram erguidos. Eu creio que, assim como nós vamos edificar... Sim, mas o que é o altar na Escritura? O altar era a mesa onde oferecia os animais. Isso é bem claro, a gente lê isso no livro de Malaquias. Então ela diz que vários altares foram erguidos, sim, né? Tipo, Noé, ele ergueu um altar para oferecer sacrifícios, né? Quando ele foi, teve o dilúvio, né? Depois do dilúvio, né? Você vê Abraão. Então vários ergueram o altar, mas o que era o altar? Era para erguer sacrifícios, era para fazer sacrifício de animais. Esse era o altar. Não é um altar, né, de um templo físico, de um palanque onde eles falam que é altar. Entende? De você ter que viver a tua vida no altar. O que é viver a vida no altar? No sistema religioso. A vida no altar para eles é você ir no templo físico, você dar dízimos de oferta, tomar santa ceia, se batizar, orar, atos religiosos, ler a Bíblia como ato religioso, não ler a Escritura pesquisando, mas você lê a Bíblia como ato religioso. É você jejuar, entende? Subir ao monte. Isso aí a vida no altar, é você visitar alguém no hospital, mas para levar a pessoa para a religião, não para poder falar de Yahushua, que é o caminho. Então, isso é uma vida no altar. Mas a vida no altar não existe. Por quê? Porque Yahushua, ele se ofereceu por nós. Ele foi o sacrifício. Então, quando a pessoa fala a vida no altar, ela está falando a vida de sacrifício. E sendo que o sacrifício, Yahushua já pagou por nós. A gente não precisa mais pagar o sacrifício, tá? O que a gente precisa é o seguinte: aqui nessa vida temporal, tudo que a gente tem que comprar, a gente tem que pagar. Na vida física. Agora, na vida no espírito, nós não precisamos pagar, se sacrificar. Por quê? Porque Yahushua pagou. O que nós precisamos é receber o que ele pagou, aceitar o que ele pagou e aceitar a salvação que ele nos deu de graça, porque a salvação é de graça. E aqui, quando a pessoa está na vida no altar, ela está no sacrifício. Então, ela tem que estar com a vida no altar, dando um dízimo de oferta, ou seja, pagando a salvação. E não vai ter, sabe por quê, amados? Porque Yahushua não vendeu a salvação, ele deu. É diferente. Então, vamos continuar. Esse altar aqui, Deus vai realizar grandes coisas nesse bairro. Haverá crescimento desse bairro. Nós profetizamos prosperidade para esse bairro. Nós profetizamos salvação dos jovens, libertação do espírito de drogas. Veja, nós profetizamos salvação dos jovens, mas salvação para quem? Porque aqui ela não está falando salvação para ir para Yahushua, que é a porta estreita, que é o Salvador, mas está falando salvação para ir num templo físico, buscar um Jesus que não habita, porque Yahushua não habita nesse lugar.
Porque as pessoas estão pensando que estão buscando um verdadeiro Salvador no templo físico, mas não estão. Estão buscando o falso, o Jesus falso, que é Terron na pessoa de Jesus como Filho de Deus, como Deus Filho. Porque na religião eles ensinam que Jesus é Deus, ele é Filho de Deus, ele é Deus. Ele é Deus na forma de filho. Só que Yahushua não é Deus, ele é filho de Arro. Ele é homem, filho de Arro. Ele era um no espírito do Pai, no mesmo entendimento, mas não que ele era Deus, que ele não é. Então, Yahushua não está aqui nesse lugar. Então, quando eles falam que aqui vai ter muita salvação, não é salvação para Yahushua, que é a porta estreita, que é o caminho, mas é salvação no caminho da religião, num templo físico, para buscar um Jesus aqui, que é o próprio Terron na pessoa de Jesus, não para buscar o verdadeiro Salvador, que é Yahushua, para ele levar ao Pai. E quando a pessoa vai aqui num templo físico para buscar Jesus, esse Jesus não leva também ao Pai, porque o único que leva ao Pai é Yahushua. Como ele mesmo disse em João 14, 6, ele disse Yahushua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Somente ele leva ao Pai, mais ninguém. Mas para a gente ir ao Pai, a gente tem que ir a Yahushua. E Yahushua é no espírito, no entendimento, não é no físico. Ele não está aqui. Então, se a pessoa for num templo físico, não vai encontrar o verdadeiro Salvador, porque ele não entrou e não entra, não habita em templos feitos por homens. Isso está escrito bem claro em Hebreus 9, 24. Que Yahushua não entrou em templo feito por mãos de homem. Está escrito bem claro. Vamos continuar. Nós profetizamos famílias restauradas. Nós profetizamos libertação, cura. As maravilhas do Senhor terão lugar nesse santuário que vai ser erguido. E não só quando tiver o altar erguido, porque eu e você, nós somos altares do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Então, nós somos altares do Senhor. Esse altares que ela está falando é literalmente, nós somos os sacrifícios do Senhor. Só que o sacrifício que a Escritura diz que nós temos que ter é o culto de sacrifícios espirituais. Está escrito bem claro. Sacrifícios espirituais. Aí ela diz, nós somos a casa do Senhor. Nós, pessoas, somos a casa do Senhor, morada do Altíssimo. Não um templo físico. Então vocês vejam que ela falando isso não bate. Porque ao mesmo tempo que ela fala que nós somos a casa do Senhor, né? Nós somos altares do Senhor, nós somos a casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo, ela está falando na casa do Senhor, que somos nós, mas a pessoa vai pensar que a casa do Senhor é aqui, ó. Que eles é a casa, que as pessoas são a casa do Senhor dentro de um templo físico. Se não tiver no templo físico, não é a casa do Senhor. Então vocês vejam que não bate. Vamos ver aqui onde é que está escrito, eu acho que é em Pedro, que está escrito, nós somos casas espirituais, que fala também de sacrifício. Vamos ver aqui, eu acho que é em Pedro que está escrito isso. 1 Pedro 2,5. Lembrei. 1 Pedro 2,5. Agora eu lembrei, que maravilha, hein? Só não lembrei do versículo do capítulo, né? Então aqui, ó. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santos, ou seja, sacerdote separado, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Veja, sacrifícios espirituais, não é nada físico. Então vocês vejam, quando ela fala, nós somos os altares do Senhor,
Ela está falando de sacrifício físico, de você ir num templo físico, você dar dízimo de oferta, tomar Santa Ceia, se batizar, fazer jejum, entendeu? Subir a monte. São esses atos físicos. Mas aqui o apóstolo Pedro está falando de sacrifícios espirituais. Mas nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por quê? Porque nós somos, veja de novo, olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio separado. Sacerdócio separado aonde? Na casa espiritual. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Veja, sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, que Yahweh aceita, mas por meio de Yahushua. Se não for por meio dele, se não for por Yahushua que é o caminho, não adianta. Porque não tem como a gente oferecer sacrifícios espirituais a Yahweh se não estiver em Yahushua. Então a gente tem que estar em Yahushua, por meio de Yahushua. A gente tem que estar em Yahushua para oferecer o sacrifício espiritual aceitável a Yahweh. E qual é o sacrifício espiritual aceitável a Yahweh? É a adoração espírito em verdade. Por quê? Porque ele é espírito. E ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não aceita nada físico, porque ele não é físico, ele é espírito. Então vocês vejam que foge do que está na Escritura. Deixa eu tirar aqui, amados, para não ficar muita coisa. Que eu ainda hoje vou colocar a pedra fundamental da vida nova também, né? No restante dos vídeos que eu ainda não coloquei. Então aí tá muita coisa, eu tô apagando por causa disso. Vamos continuar. Por isso, nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família. Porque todos nós somos preciosos para Deus. Eu quero que traga a Bíblia agora. A Bíblia que vamos fazer o ato profético. Vocês vejam que sempre eles botam uma Bíblia, né? Nessa pedra fundamental aí, que depois eles transferem, que fala que Jesus é pedra angular, e da pedra angular eles transferem para a pedra fundamental. E sendo que na Escritura diz que a Yahushua é a pedra angular e não fundamental, como a gente já viu, até sinônimos, que nem sinônimos tem ligação de angular, porque angular no sinônimo é anguloso, e fundamental não tem nada de angular em fundamental, como a gente já viu em outros vídeos, né? Então vocês vejam que ele sempre bota essa Bíblia. Para que isso? Porque isso é um pacto, amados. Isso é um pacto terrônico, de terrom, satânico, para as pessoas viverem ali presos. Tanto que eu não achei um lançamento da pedra fundamental da Igreja Cristã de Nova Vida. Eu não achei. Mas eu creio que tem sim. Porque, gente, não é possível. Eu vivi 46 anos no engano da religião. Até a Janaína, a nossa amada Jana, um abraço, Jana. Amo você, viu? Tô com saudade de você. Ela também foi da Nova Vida. Entende? Então vocês vejam que a gente viveu no engano da religião, da gente ler as coisas na Escritura e não entender. Tipo o meu caso, como eu já falei para vocês, que eu quando lia o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não habita, que ele não está num templo feito por mão de homem, em templo físico. E eu não entendia. Isso é o quê? Isso aí é uma cegueira, né? Que a pessoa está cega no entendimento, não consegue entender bolufas nenhuma do que está na Escritura, porque a pessoa não lê a Escritura, a pessoa lê a Bíblia, e a Bíblia a pessoa lê como ato religioso, e a Escritura a gente lê como pesquisa, para ir mais a fundo e lendo com outros livros, como livros de história, tá certo? E a gente consegue entender a Bíblia, porque os livros de história é a continuação da Bíblia. Porque, na verdade, amados, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de história que eles separaram e botaram como livro religioso para dar respaldo à religião, porque a religião, quem criou a religião foram os homens, principalmente esses falsos judeus da ONU, que faz parte da maçonaria, que todas as religiões vieram da maçonaria, tanto que vocês podem ver que isso aqui é ato da pedra fundamental da maçonaria, que eles praticam aqui. Entende? Então vocês vejam, e a Escritura, ela já é
livros, pergaminhos, que eram pergaminhos, que era sem capítulos, versículos e epígrafes. Então o problema é que a pessoa lê a Bíblia e não a Escritura. E por isso que a pessoa vive presa na religião. Por quê? Primeiro porque a mente está aprisionada nessa pedra, porque eles fazem esse ato justamente para a pessoa viver na escravidão da religião. Tá certo? Então a mente está ali. E a pessoa lendo a Bíblia, e não a Escritura, mas lendo a Bíblia, a pessoa não vai entender. Porque hoje eu fico pensando, amados, como pode eu não entender, tá? Que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, que diz o quê? Que ele não habita em tempo físico, ele não está ali. E eu ficava, o que esse versículo quer dizer? Eu não entendia. Isso é o quê? Isso é um pacto satânico que eles fizeram justamente para a pessoa não entender. Isso é fato. Isso é fato, amados. Então, vocês vejam, aquele outro versículo que eu não entendia, aquela parte que a Ruxa falou para a mulher samaritana, que o Pai é Espírito, importa que eu adore em Espírito em verdade, eu também não entendia. E aí eu ficava, quando eu ia para a igreja, eu ficava pensando, o que é adorar a Deus em Espírito em verdade? E aí eu ficava, já sei, é eu fechar bem o olho e me concentrar para sentir a presença de Deus. Era assim que eu pensava. Isso é o quê? Isso é um pacto satânico. Eu não achei, eu ainda vou procurar para ver se eu acho, mas eu não achei, amados, a pedra fundamental da Igreja Cristã de Nova Vida ou da Igreja Pentecostal de Nova Vida. Eu não achei. Eu achei dessa aqui, que é do Tito Oscar, tá? Da Nova Vida, que é da parte do Tito Oscar. Mas da parte do Walter McAllister, eu não achei. Mas tenha certeza, amados, que eles também fizeram. Ou eles não tiraram fotos, ou eles também não gravaram, tá? Para poder as pessoas não entenderem, tá? Ou então, não sei, mas que tem. Porque para a pessoa ler na Escritura que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e não entender, é porque isso é um pacto. É um pacto para a pessoa viver ali cega na religião. Tá certo? Então, eu só vim entender porque a Ruxa me chamou mesmo. Ele falou, você não vem? Vem para fora. Vem para fora da religião. Entende? Então, hoje eu entendo que eu fiquei tanto tempo cega na religião para poder hoje eu entender os dois lados, o lado físico e o lado espiritual, porque eu vou explicando, isso é físico, isso é espiritual, isso é físico, entendeu? Então eu até acredito que o Pai, ele permitiu de eu ter ficado tanto tempo no engano, justamente para muitos hoje entenderem de uma forma concreta e sair do engano da religião. Porque a pessoa que assiste o vídeo, que são evangélicos, e ainda continuar no engano da religião, depois de assistir vídeos como esse, que o próprio Espírito está falando, está mostrando o que é físico e o que é espiritual, e continuar, aí é com a pessoa, sabe? Porque realmente isso é um pacto, sim. Porque, poxa, eu não entender coisas tão básicas na Escritura, que é uma coisa simples. Quando eu fico olhando, eu fico, gente, como é que pode? Por isso que eu falo, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, templos físicos. Eu às vezes até falo, o Pai não está no templo físico, para a pessoa entender, porque muitos não entendem como eu não entendia. Então eu prefiro sempre repetir, falar e falar para a pessoa entender o que eu não entendia, porque eu vim entender depois que eu ouvi vídeo na internet, que eu comecei a pesquisar, e que depois, quando eu fui para Yahushua, que eu entendi, e eu fui para Yahushua, e eu ainda não sabia nem nome do Pai, nem nome do Filho, mas eu fui para Yahushua. E aí eu comecei a pedir, eu me lembro que quando eu fui para Yahushua, que eu entendi isso tudo, eu me lembro que eu pedi perdão ao Pai, eu orei até em voz alta, porque eu não sabia que era para orar no espírito, no pensamento, eu orei em voz alta. Eu me lembro que eu pedi ao Pai, Pai, me perdoa todas as vezes que eu fui no templo físico, eu não sabia, me perdoa todas as vezes que eu dei dízimos e ofertas, eu não sabia, me perdoa todas as vezes que eu tomei a Santa Ceia, eu não sabia, me perdoa por eu ter me batizado nas águas. Então eu tive a necessidade de pedir perdão ao Pai. E aí, quando eu me arrependi e decidi ser o templo e não ir mais a templo, aí ele começou a se revelar. Que aí eu comecei a perguntar, como é que é o seu nome verdadeiro? Como é que é o nome do filho? Eu quero saber o nome verdadeiro. E aí, porque quando a gente tem um relacionamento, amados, a gente precisa saber o nome verdadeiro. Aqui na igreja eles falam assim, no templo físico,
Olha, não importa o nome, importa a pessoa. E sendo que em Atos 4:12 está bem claro que não há outro nome que nós devamos ser salvos. Só pelo nome de Yahushua. Então, como que a gente vai ter um relacionamento íntimo e andar no espírito com alguém que a gente não sabe o nome? Porque o nome é uma identidade para que a gente possa ter uma intimidade. Então a gente primeiro começa pelo nome, como pode? Então a partir do momento que eu me lembro que eu me arrependi, pedi perdão de todos os atos que eu fiz, que eu entendi que era ato físico, que não era nada do espírito, e decidi ser a casa do Pai, ser o templo do espírito, e aí sim eu comecei a pedir a ele para revelar o nome, e aí eu descobri o canal do irmão Edinho, e eu descobri que o nome do pai é Yah, o nome do filho é Yahushua, não tive dúvida nenhuma. Aí sim ele começou a me explicar sobre as coisas do espírito. Entende? Então hoje ele me chamou, eu creio que foi Yahushua mesmo, porque eu me lembro uma vez que eu falei com o irmão Edinho, eu tô com um desejo de fazer vídeos, mas não era eu, era o próprio Yahushua me chamando para fazer esse trabalho. Hoje eu tenho certeza disso, entende? Não tem dúvida, porque não é uma coisa assim que eu faço vídeo para querer me mostrar, não. Eu faço vídeo para que outras pessoas saiam do engano da religião e vá para a porta estreita que é Yahushua. Esse é o meu objetivo, sabe? É de levar muitas pessoas para Yahushua, porque é o Espírito que convence, não sou eu que convenço, é o Espírito, né? Então é isso, vamos aqui continuar. Aí vocês vejam que é realmente um pacto, olha. Veja, aqui, olha aqui, ó, Arca do Senhor aqui, ó, uma arca, tá vendo? Vocês vejam bem, Arca do Senhor, e tá escrito bem claro aqui em Jeremias, o anúncio chato, gente, olha, tá aqui escrito de novo em Jeremias 3,16, agora eu não esqueço mais não, amados, veja, Jeremias 3,16, olha o que tá escrito aqui. Vocês veem que eles falam totalmente da escritura, ó. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Vocês vejam a ordem de Yahushua, porque Yahushua que falava aqui pelo Pai. Né? Ele que transmitia a mensagem aos profetas. Então aqui o profeta Jeremias está dizendo isso, que da parte de Yahweh ele disse, não se lembrará mais da arca do Senhor, não se fará outra. Mas aqui vocês vejam que essa moça aqui, ela está com uma arca do Senhor, ó. Pastora Dulce, cada um dos meus irmãos lá da igreja Nova Vida do Alcântara, que também participam conosco, que também estão conosco nesse projeto, irmãos que no domingo passado pegaram o carnê, que estão junto conosco nessa campanha, que estão junto conosco para nos ajudar a erguer aqui um templo de adoração e louvor ao Senhor. Senhor, estamos aqui de posse na Tua Palavra. Nesse momento tão especial, nós queremos, meu Pai, dizer a Ti... Vocês vejam que até isso aqui também é um ato maçônico, que a maçonaria também faz isso aqui, ó. Vocês podem pesquisar, amados, vocês vão ver, a maçonaria faz isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui segredos subliminares, que tem uns vídeos de segredos subliminares que ele mostra isso, quer ver? Pera aí. Ih, eu apaguei. Pô, meu pai. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Segredos subliminares. Subliminares. Maçonaria, vamos ver. Quer ver só uma coisa? Eu estava querendo ver.
Vamos ver esse aqui. Esse aqui eu até botei na... Do Templo da Legião da Boa Vontade. Vamos ver aqui se esse aqui tem aqui. Vamos ver. Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Eu tenho divulgado alguns vídeos no qual eu tenho dito que muitas denominações Não, vamos ver esse estão aqui. alinhadas com... Vamos ver esse. Esse aí eu até publiquei no canal, porque o irmão Fernando, que é do canal, ele me autorizou. Eu pedi para ele me autorizou. É um, amados, que ele sempre mostra. Olá, amigos e irmãos Peraí, deixa eu inscritos ver do canal aqui. Segredos Subliminares. Antes de iniciar este vídeo, eu quero mandar mais um salve. É um que mostra também. Olha aqui, ó, a Arca da Aliança, que tudo. Gente, esse aqui eu não vi, não. Deixa eu até dar aqui meu like. São Paulo, Paraná e em outros Ih, eu vou até estados. separar esse aqui que eu vou ter que ver Um depois. abraço e um grande shalom a todos os irmãos Vamos ver que me aqui. assistem. Deixa eu ver aqui, só pra... Essas pessoas têm cooperado para É um que mostra... maçônico em várias esferas da sociedade. Depois eu até vou ver. religioso. As denominações estão cada vez mais fazendo alianças com a maçonaria. Eu não estou criticando a maçonaria. Estamos falando do cálice misturado de Babilônia, que tem se infiltrado cada vez mais nas denominações. Como diz o próprio Marcos Feliciano, eles estão juntos e misturados. A maçonaria Olha, eu vou fazer o seguinte, amados. Esse aqui eu vou deixar... Mas, bom, mas enfim. Mas eles têm... isso também, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eles têm... amados. Até achar. Inclusive, eu tenho até no canal também que eu postei. No canal. É um que eles botam assim, a mão uma em cima da outra. Deixa eu botar assim, ó. Assim, ó. Aí eles vão botando a mão assim, uma em cima da outra, assim, ó. Ó. Entende? Então é a mesma coisa que eles fizeram. Eu vou até deixar esse vídeo aqui, eu vou botar no link da descrição para vocês assistirem esse... Não, que isso, não é denunciar não, eu quero subir. Não quero denunciar nada. Tá, amados? Eu vou até botar aqui que depois, quando eu acabar de gravar, eu vou assistir esse vídeo. E aí vou botar no link da descrição também, porque olha, simbologia maçônica nas denominações evangélicas. Ele também, o Fernando, né? Ele mostra cada uma coisa maravilhosa mesmo, assim, que denuncia mesmo, né, esses falsos pastores. Então vocês vejam aqui, ó, isso aqui que eu tô falando, isso aqui, ó, eles fazem isso na maçonaria, tá vendo, ó? Eles fazem isso, é o mesmo ritual, amados. É o mesmo ritual, não tenham dúvidas. Que nós colocamos agora, todos estes, meu Deus, que assinaram este livro, que é santo, colocamos aqui a nossa vida, Senhor, em respeito, em confiança e em fidelidade a Ti. Que neste momento, Senhor, Tu possas estar recebendo, meu Pai, a expressão da Tua própria palavra, Deus, sendo por cada um de nós, meu Pai, fidelizada, sendo por cada um de nós, Senhor, meu Pai, entendida, comprovada e responsabilizada. Estamos aqui, meu Pai, neste momento, num ato de fé, liberando, meu Pai, a partir do momento em que esta Bíblia estará sendo lançada, Senhor, neste local, a pedra fundamental, Senhor, para que a partir deste momento, meu Deus, o Senhor possa habitar de forma literal, total, em cima dos lados, por baixo, pela frente, por trás, de tudo isso, meu Deus, que será feito neste lugar. Meu Pai, a partir do primeiro buraco de fundação, a partir, meu Deus, de cada tijolo aqui erguido, que o Senhor esteja agora com as suas mãos, com os seus ouvidos, com os seus olhos, meu Pai, atentos a tudo que será feito nesse lugar. Nós consagramos esta terra e nós, nesse momento, consagramos, meu Pai, este lugar e colocamos a Tua palavra como pedra fundamental de tudo que será feito e erguido aqui, neste lugar. Meu Deus, que esse bairro veja que verdadeiramente a luz do Senhor brilha neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, nós assim consagramos e edificamos esta casa para que todos os dias ela seja chamada Casa de Oração. Casa do Senhor, em nome de Jesus. Então vocês vejam, amados, que, primeiro, nenhum deles faz o que a Ruxa fala. Porque a Ruxa disse que nós temos que entrar no quarto, fechar a boca.
né? Fechar a porta e orar ao Pai em secreto, que o Pai que vem em secreto recompensará publicamente. Ou seja, o que é isso? Entrar no quarto é entrar no entendimento, né? Na mente. Fechar a porta, aquele dia, é fechar a boca e falar somente com o Pai no pensamento, ele ouvirá. Aqui eles oram tudo junto, o que os apóstolos ensinaram, por intermédio do que Yahushua ensinou, é que nós temos que orar uns com os outros, uns pelos outros, e não uns com os outros. É orar uns pelos outros, e não uns com os outros, tudo junto. Tá? Mas é a gente orar no secreto ao Pai, pelos irmãos. Orar os irmãos no secreto ao Pai. E não orar com os irmãos, juntos, nesses atos aí que eles fazem, físicos, de orar alto. Entende? Então é diferente. E outro, ele diz que esta casa será chamada casa de oração e que Deus vai habitar aí em toda parte da casa. Ou seja, qual é esse Deus que habita? É o Deus falso Terron, nesse espírito, que ele é o espírito de mentira, de engano. Ele é esse espírito da mentira e do engano. E esse espírito da mentira e do engano habita na alma. Não habita, visita a alma. Ele não habita porque ele não tem condição de habitar. Ele simplesmente faz visita na alma. Por isso que a gente sempre ouve os líderes religiosos falando: ó Senhor, faz visita nesta noite, venha nos visitar. Por quê? Porque esse Deus visita. Yahweh não, Yahweh ele habita, ele mora em nós. Ele mora onde? No nosso entendimento. Tá certo? Agora, Terron não, ele visita a alma. E aí nisso a pessoa sente aquele prazer, aquele arrepio, e a pessoa chora, aí a pessoa pensa que está sentindo um espírito. Não é. Aquilo ali é porque ele está visitando a alma, e a alma está reagindo a esse sentimento. Então é uma reação no sentimento, que a alma reage no sentimento de choro, de alegria às vezes, mas é tudo passageiro. Por quê? Porque quando a pessoa sai daqui, ó, onde esse Deus habita aqui, que ele fica aqui para enganar e faz visita, né? Porque a Escritura diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem é que não habita? Yahweh, que é o verdadeiro Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem habita nesses templos? Terron, o Deus falso, o espírito da mentira e do engano. Esse que habita aqui, nesses templos. Entende? Então, o que acontece? Quando a pessoa sai daqui, aí o espírito vai se esvaziando, vai saindo, porque é uma visita, e aí a carne aflora. Tanto que vocês podem ver que muitas pessoas falam: não quero ser evangélica não, porque a pessoa, fulano é evangélico e fez isso, fez aquilo, porque fulano xinga, porque eu não sei o que, eu sei o que, eu não sei o que. Por quê? Porque na verdade não está cheio do espírito. As pessoas vão no templo, se enche desse espírito na alma, desse espírito do engano. Quando sai do templo, esse espírito se esvazia, vai embora, porque é uma visita, e aí a carne aflora. Mas na Escritura a gente sempre vê Pedro, como a gente leu ontem, né? Pedro cheio do Espírito, anteontem, João cheio do Espírito. Então você vê que os apóstolos eles estavam cheios do Espírito, né? E aqui não, aqui as pessoas sempre têm que estar buscando o Espírito. Vão buscar o Espírito. Por quê? Porque esse Espírito não mora na pessoa. Ele simplesmente faz visita, e quando a pessoa sai do templo, a visita vai embora também, ele se esvazia. Entende? Então vamos continuar aqui. Então vocês vejam, vou deixar esse link na descrição, tá, amados, do vídeo. Vocês vejam que é uma coisa totalmente satânica. E aí aqui, amados, eu achei aqui uma pregação que eu achei interessante, eu não vi, tá? Só vou ver agora.
da Igreja de Nova Vida de Piedade, pastor Jason Luiz, aprendendo a dizer não. E o que me chamou a atenção, olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a pirâmide, tá? Aqui a cruz. Então vocês vejam como é uma coisa totalmente satânica. Vamos lá. Então aqui, ó. Nova Vida. Olha aqui. Gente, isso aqui é a pirâmide, tá? 1, 2, 3, 4. Então vocês vejam. Outra pirâmide. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Pirâmide aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide, tá? Aqui, outra pirâmide que junta nessa, ó. Então, é uma pirâmide de 5 pontas. É a mesma coisa dele dizer, esse aqui é um ex-pastor, que Laerte, eu me lembro dele vagamente, ele já foi da igreja pentecostal de Nova Vida em Botafogo, onde eu fazia parte, tá? Eu conheço ele saiu da igreja, e ele também faz denúncias falando que tem pastores da Nova Vida na maçonaria. Nesse vídeo aqui ele fala. Ele já foi pastor dessa igreja, ele foi literalmente expulso da igreja. Expulso, gente. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Tá? Depois eu vou ver até se eu boto esse vídeo dele, pra gente ver. Então, a gente vê, veja bem, aí aqui tá, ó, mensagem aprendendo a dizer não, ministrada em 13 de outubro de 2013 pelo pastor Jason Luiz, que não é pastor, né? Então vocês veem, aqui ele vai falar da Igreja Cristã de Nova Vida, que essa aqui eu fazia parte, do Roberto McAllister, tá? Ele vai falar como ele foi expulso da igreja, ele foi expulso, esse homem aqui, ó, Laerte. Eu me lembro dele vagamente, tá? Então aqui, ó, quem publicou foi o Diogo Serra, no dia 14 de outubro de 2013, a pregação foi no dia 13. Ele publicou no dia seguinte, mensagem ministrada em 13 de outubro de 2013, tá? Então aqui, olha, vou dar aqui meu dislike, né? E vamos lá. Esse homem que se diz pastor, Jason, eu não conheço, tá? Não conheço ele. Porque, gente, eu era da Nova Vida, eu fui da Nova Vida dos 8 anos aos 46 anos. É lógico que nesse tempo também eu fui para outras denominações, porque eu morei longe, entende? Mas eu fiquei muito mais tempo na Nova Vida. Vamos botar assim, uns 30 anos eu fui da Nova Vida. Uns 30 anos, tá? Vamos botar assim, ó, ao longo da minha caminhada, né, no engano da religião, uns 30 anos mais ou menos eu fui da Nova Vida. Então vamos lá, vamos botar aqui a pregação. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A cruz, né? Onde eu fazia parte também tinha essa cruz. Tá? Na igreja onde fazia parte. Olha aqui, amados. Isso aqui é pirâmide, ó. Literalmente é pirâmide. Vocês vejam que é uma coisa totalmente satânica, né? E por que eles botaram aqui o púlpito com pirâmide? Aqui também, ó. Não sei, ó. Tá vendo? Por que eles botaram esse púlpito Eu nunca fui nessa igreja. Eu conheço poucas igrejas da Nova Vida, né? Eu já fui na igreja Nova Vida do Engenho Novo, de Copacabana, que fazia parte, de Botafogo, né? Já fui em outras, agora nessa daí eu nunca entrei, nessa igreja aí de Piedade, né? Vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que, tipo assim, não sei nem explicar, gente. Eu sei que aqui é pirâmide, literalmente é pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 degraus, tá? 6 a gente lembra que é um número também da maçonaria, que eles adoram o 6, que é o 666, o 9, o 11 e o 13 são números da cabala e da maçonaria. Vocês vejam bem, que tudo é um pacto, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, né? Vamos ver aqui o que esse homem vai pregar, esse Jason. Boa noite na paz do Senhor. Quantos estão cansados, digam amém. Quantos estão felizes? Cansados, mas felizes.
sei o que é melhor, começar o dia na casa de Deus ou terminar o dia na casa de Deus. Já começou aí, não sei o que é melhor, começar o dia na casa de Deus ou terminar o dia na casa de Deus, ou seja, no templo físico, não ser a casa de Deus, mas começar o dia num templo físico ou terminar o dia no templo físico. Vocês vejam bem, já começou por aí, né? Mas eu tô vendo que aqui é uma foto só, né? Eu pensei que ia dar, né, o pastor falando, o homem falando, né? Mas não, você vê que é só uma foto e ele vai pregar. É estranho essas igrejas fazerem isso, não mostrar realmente a pessoa pregando, eu achei muito estranho isso. Tipo aquela também da Vida Nova também, né? Que botou só fotos. Veio de manhã e veio agora, você sabe do que eu estou falando, não é? Passar o dia na casa do Senhor é tão bom, tão gostoso. E terminar o dia fazendo do domingo, o primeiro dia da semana, como uma oportunidade de abastecimento, de fortalecer o seu espírito com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos, encher. Então, fazer o domingo, primeiro dia da semana, como um abastecimento, né? De se encher do Espírito na casa do Senhor. Vocês vejam que ele sempre tem que se abastecer, encher do Espírito na casa do Senhor, que é aqui o templo físico onde o Altíssimo não habita. E sendo que na Escritura diz que nós somos cheios do Espírito, a gente não precisa mais se encher do Espírito, buscar o Espírito. Por quê? Porque quando a gente vai para Yahushua, que é a porta estreita, ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Porque o Espírito mora em nós, a gente já tem o Espírito, ele mora em nós. Que a gente precisa buscar o conhecimento e não o Espírito. Mas aqui não, as pessoas precisam buscar o Espírito. Então vocês vejam o engano. Da presença dele é muito, muito bom. Hoje foi um dia especialíssimo. Desde cedo pela manhã, cultos maravilhosos e oportunidade de servir ao Senhor, de estar juntos, de comungar na presença de Deus com irmãos e irmãs que Deus tem nos dado muito, muito bom. E hoje à noite, tendo a oportunidade de ministrar a palavra, eu quero confessar aos irmãos, essa não é a palavra que eu gostaria de ministrar hoje. Mas tenho consciência que o dono da igreja, o dono da palavra, que o dono de nossos filhos, sabe o que está fazendo. E quando pela tarde eu já tinha algo preparado e o Senhor me dirigiu para essa palavra, é porque eu entendo que ele deve estar querendo falar algo para alguém hoje aqui. Sabe, uma pessoa só que veio aqui e veio cocheando entre dois pensamentos, não sei se digo sim, não sei se digo não, e eu espero que essa palavra te ajude a decidir. Provavelmente, se tivéssemos tempo para investigar aqui, íamos descobrir muitas pessoas que estão hoje desfrutando de paz, porque um dia disseram não, e esse não resolveu um montão de problemas. Então vocês vejam, as pessoas têm que ir num templo físico para ouvir um líder religioso dizer o que Deus vai dizer. E sendo que no Espírito, o Pai fala conosco a hora que Ele quer e nós também falamos com Ele a hora que a gente quer. Porque há liberdade no Espírito. Certo? Né? Há liberdade no Espírito, a gente falar e dele falar. Há uma comunicação, não precisa a gente ouvir um líder religioso. Então vocês vejam, é uma pena, amados, que tá baixo, eu tentei aumentar aqui, mas tá baixo. Tomara que dê para vocês ouvirem, que ele tá falando muito baixo. Tempo para entrevistar todos, também acharemos pessoas que estão até hoje amargurando problemas porque não souberam dizer não. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas dizer não é uma arte, e para alguns temperamentos é muito difícil dizer não. A psicologia ajuda até a dar umas dicas sobre como dizer não, e ela realmente considera que é uma arte dizer não. E, por exemplo, na psicologia você aprende algumas dicas para dizer não, quando você tem dificuldades para dizer não. Então, a primeira delas, quando uma pessoa interpela, te interrompe, te faz uma proposta e você não quer dizer não, mas você, por algumas razões, não sabe dizer, e nós às vezes achamos que quem não diz não, o faz por bondade. Não é, às vezes é por insegurança, por medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Então acaba dizendo sim quando gostaria de dizer não, e um não resolveria um montão de problemas.
Mas eles ensinam em psicologia, nessas dicas para aprendermos a dizer não, por exemplo, que você pode ganhar tempo quando a pessoa diz, você pode fazer isso por mim? Você diz, eu preciso verificar se eu vou poder ou não. E só em fazer isso, você já ganha força interior para logo depois dizer, realmente eu verifiquei e não vou poder. Você não sabia que não ia poder antes. Mas você tem dificuldade para dizer não, porque parece que a pessoa vai se machucar. Então, eles dizem, você pode dizer que precisa de tempo. Outra dica, você pode pedir para a pessoa repetir. É incrível como tem muitas pessoas que te pedem coisas quando você fala assim, o que você falou? Não, deixa. É incrível. Essa é uma dica que não é espiritual, mas funciona muito. Experimente fazer. Então ele diz, essa é uma dica que não é espiritual, mas experimente fazer. Mas nenhuma dica nos templos físicos é espiritual, por quê? Porque eles não conhecem andar no espírito. Eles andam no físico, na carne, né? Que é a visão carnal, não na visão do espírito. Eu disse assim, você pode me dar uma carona para casa? Aí você disse assim, o que você falou? Não, passa o ônibus aqui rápido. É rapidinho, não precisa, pensando bem. Só em fazer a pessoa repetir, você faz com que ela reflita. Então vocês vejam bem, você pode me dar uma carona para casa? Ou seja, é um jeito de negar a carona. Vocês vejam bem como é que é as coisas. Você pode dar uma carona para casa? O que você disse? Não, deixa para lá. Eu pego o ônibus aqui, é um jeito da pessoa refletir. Ou seja, vocês vejam bem, a pessoa tem um carro, a outra pede uma carona, e aí você tem que pedir para a pessoa repetir para ela refletir. Tipo, não pede carona não, porque isso é incômodo. Mas o que a Ruxa falou, amados? É que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar para amar o próximo. Então veja, se eu tenho um carro, né? Eu me amo, eu tenho um carro, beleza. E o meu irmão não tem um carro, e ele me pede carona, eu vou falar para ele, o que você falou mesmo? Não, se eu tivesse na condição do irmão que não tem um carro, eu gostaria de ter uma carona. Então, por que eu não vou dar uma carona? É isso que a Ruxa falou, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, vocês vejam, se eu tenho um carro, o meu irmão, né, minha irmã, não tem um carro. Então, se ele pede carona, é lógico que eu vou dar, por quê? Porque eu, na condição do meu irmão, e eu não tivesse um carro, eu gostaria, né, que meu irmão me desse uma carona. Né? Mas não, aqui ele ensina ao contrário. Entende? O que o João Batista ensinou? Né? Ele disse, se você tem 2 túnicas, dê um para o seu irmão. Mas aqui não, aqui ele está ensinando ao egoísmo. Tipo, a pessoa pede uma carona, uma coisa simples, uma carona. E aí a pessoa fala, então repete por favor. Aí ele, não, deixa para lá, eu vou pegar um ônibus aqui. Sabe? Então vocês vejam que é um amor falso, que eles não ensinam amor que os apóstolos ensinaram, sendo guiados pelo Espírito e pelo que Yahushua ensinou aos apóstolos sobre amor. Porque Yahushua que veio ensinar o amor. Por quê? Porque o Pai é amor e ele veio revelar o Pai. Mas aqui vocês vejam, desculpa, amados, que é um amor falso. Por quê? Porque Terron é um amor falso, não é um amor verdadeiro. Terron é trevas e não luz. Então, veja o que ele ensina aqui. Se a pessoa pedir carona aqui, então aqui, amados, aqui nessa igreja aqui, Nova Vida de Piedade, não peçam carona para ninguém, porque o pastor aqui, esse que não é pastor, que diz que é pastor, mas que não é, o Jason, ele diz para a pessoa perguntar primeiro. Então, não perca nem tempo você aí que é dessa igreja, de pedir uma carona a alguém. Não perca tempo não, tá, amados? Porque aqui ensina o egoísmo. Você tem um carro para você, não é para dar carona para os outros. É triste isso, né, amados? Se eu tivesse aqui, no engano da religião, eu ia entender isso como tipo, né? É isso mesmo, tá certo. Mas hoje eu vejo o engano da religião, que ele está ensinando o egoísmo, o amor a si. Mas acontece que quando a pessoa é egoísta, ela não sabe nem se amar. Por quê? Porque, na verdade, ela não se conhece. Então ela passa a ser egoísta, pensa só nela, né? Mas quando a pessoa se conhece em Yahushua,
E a Ruth começa a nos ensinar a nos amar, a gente aprende a nos amar e assim a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então é diferente. E aqui não, aqui a religião ensina o egoísmo, de você não dar carona. Vamos continuar. Você já passou por isso? Experimente essa semana. Você vai se assustar com os resultados. Depois conte para a pastora Cláudia, ela entende dessa área. Outra dica de psicologia é você se lembrar, fazer um trabalho mental e se lembrar da última vez que você disse sim e pagou um preço caro por isso. Você não podia, você disse sim, para não magoar, para não ofender, para não deixar de ser aceito, para não se sentir mal, e você pagou um preço por isso, que você sabia que não podia ir, que você não podia dizer sim, não podia tomar conta daquela pessoa, não podia dar a carona, não podia emprestar algo, você disse sim e depois se arrependeu. Então, ele diz, lembre-se da última vez que você disse sim e era para dizer não. E uma última dica que a psicologia ensina é quando te fizerem uma pergunta, ou te pedirem algo, você elogie, diz, que bom que você lembrou de mim. Agradeça, muito obrigado. E diga não. Porque aí você já preparou a pessoa. A pessoa diz assim, você pode fazer isso para mim? Você, olha, que honra de lembrar de mim. Obrigado por lembrar do meu nome para isso. Muito obrigado, mas não posso. Porque você se prepara e prepara a pessoa para dizer o não. O não, irmãos, é uma palavrinha pequena, 3 letrinhas. Mas ela é muito difícil de ser usada adequadamente. Mas quando você lê a Bíblia, a primeira pessoa que se tem notícia que disse não foi Deus. Em Gênesis 2:18, foi o Senhor fazendo uma revisão de tudo que ele tinha feito. Ele olha para os animais, olha para as nuvens, olha para o sol, olha para os luminares, olha para as águas, e olha para o homem, vê todos os animais como pares, e ele olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. O Senhor achou que algo não era bom e consertou, disse, vou fazer uma companheira para ele. Ele não apenas disse não para negar algo, para rejeitar uma proposta, não. Ele analisou e disse não, disse, vou fazer um sim desse não. E quando ele olhou de novo para Adão com Eva, ele já não podia dizer não, agora está bem, agora está, consertei o não. Então, o não, ele faz parte da nossa vida. Você sabe disso. Você deve ter dito não essa semana. Quem sabe hoje, você disse não para alguém que pediu sua ajuda, que pediu seu serviço, que pediu um favor, e você disse não. Ou você disse sim, e está agora sentado ouvindo essa introdução e dizendo, eu devia ter dito não. Eu devia ter dito não. A gente acha que é pior dizer não, que pode magoar uma pessoa, do que dizer sim. Dizer sim quando era para dizer não, traz consequências desastrosas. Deve ter gente aqui hoje que está no relacionamento porque nunca conseguiu dizer não. Você sabe, era para dizer não. Há um pastor amigo meu, a filha dele, eu não sabia, eu fui pregar no Brasil, fui pregar em Santos, e fui pregar lá e estava falando em alguma coisa na mensagem, e de repente usei uma expressão que de vez em quando eu uso. Eu disse assim, o que você prefere, chorar 30 dias ou chorar 30 anos? O que você prefere? Você é inteligente. Eu calculo que você tenha dito que prefere chorar 30 dias, mas chorar 30 dias é muito doloroso, verdade. Mas para 30 dias a gente arranja lenço, a gente arranja ombro, a gente arranja consolo. Para 30 anos a gente só vai pedir graça a Deus para você, porque não vai dar coisa mais do que isso. Então é preferível chorar 30 dias. A gente arranja aqui 30 irmãos para te ajudarem a consolar nesses 30 dias. Depois, você sacode a poeira, lembra daquele corinho? Levanta, sacode a poeira e... Então, depois você faz isso, toca a vida para frente, glória a Deus, e vai lembrar como uma fase da sua vida, outro corinho, um rio que passou na sua vida e já não passa mais. Agora, se você não disse não, você vai ficar amargurando, e não vai resolver sua situação. E vai depois lamentar porque não disse não. E nós, como pessoas maduras, amém? Nós temos que saber dizer sim e dizer não. Na hora certa. Eu tive um não na minha vida que me marcou muito. Uma fase muito difícil, há uns quase 20 anos atrás.
a igreja numa fase apertada, muito difícil, e a gente trabalhando, nós usávamos um templo alugado de uma organização conhecida no mundo inteiro. E o templo era lindo, e dizer, meu Deus, quando a gente vai ter um templo desse, a gente está pagando aluguel no templo americano. De repente, os líderes dessa igreja me convidam para uma reunião. Eu fui na reunião. Eles disseram, nós temos observado seu ministério. Eu falei, glória a Deus, alguém viu? Nós temos visto, e nós sabemos que você tem uma bela congregação de língua portuguesa. Nós queremos que você seja parte da nossa igreja. Oh, aleluia. E aí veio a proposta. E a proposta, irmão, tinha que ser divina, senão era maligna, porque era boa demais da conta, era uma proposta muito atraente. Eles disseram, você não vai pagar mais aluguel aqui, esse templo vai ser da sua igreja. Você vai ter o templo para você. Então veja bem, ele falou líder da igreja, os líderes da igreja, ou seja, eles não seguem a Rocha, eles seguem outros líderes de outras igrejas. E outro, você não vai mais pagar aluguel, esse templo vai ser seu, vai ser seu templo, sua igreja. E realmente é, amados, não é o templo do Salvador, não é o templo de Yahweh, do Criador. Por quê? Vocês vejam que eles mesmo falam, a minha igreja, o Silas Malafaia, ele sempre vive falando a minha igreja, e é verdade, é a igreja deles, porque eles que fundaram. Porque Yahushua não fundou a igreja nenhuma. Qual foi a igreja, templo físico que Yahushua fundou? A igreja que ele fundou somos nós, no Espírito. E ele fundou essa igreja que somos nós no Espírito como? Destruindo o templo que é ele próprio no madeiro. E reconstruiu no terceiro dia, ou seja, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele fez isso no físico, morrendo no físico, mas ressuscitando, tanto no físico quanto no espírito. Então, quando ele fez isso, ele edificou o templo que somos nós, pessoas. Mas aqui não, aqui eles edificam o templo deles. A minha igreja, vocês vejam bem, ele falando a minha igreja, vai ser a sua igreja, o seu templo. Não vai ser o templo do Senhor. Eles aqui falam a casa de Deus, mas não é. Aqui não é a casa de Deus. Aqui é a casa do pastor Jason, entendeu? Ou do pastor do Tito Oscar, né? Que é da Nova Vida. Entende? É assim. Não é a casa de Deus. Isso é mentira. Não é. É a casa desses líderes religiosos. Vamos continuar. Escolher uma casa na cidade, e a casa pode ter até 4 quartos e nós vamos comprar. Você vai escolher um carro de 7 lugares para a sua família e a igreja vai comprar. E além disso, não vai ter nem salário, porque com a casa que eles pagam, o carro eles dizem, ainda vamos te dar $3 mil por mês para você comprar um sorvete para as crianças. Que aluguel não vai pagar e carro não vai pagar, só pagar as contas. E um amigo meu que já tinha entrado para essa organização, para essa igreja, muito sério, ele falou assim, rapaz, eu estou fazendo meu pé de meia. Deus, você é Deus puro. Eles raramente escolhem alguém. Eu confesso aos irmãos, meu coração entrou em outro ritmo. Falei, Senhor, glória a Deus, amém. Deus abriu as portas. Fiquei feliz demais. Voltei para a igreja, reuni o meu grupo ali de obreiros e disse, olha, isso, pastor, é Deus, olha, bom para a igreja, bom para o Senhor, bom para todo mundo. Eu tinha um sim imediatamente, mas tinha a segunda reunião. Na segunda reunião, quando eu fui já com o sim ensaiado, o sim postado, o sim preparado, eu perguntei, tem alguma condição? Eles disseram, mas as coisas simples. Para mim eram muito fortes as coisas que eles pediram, que eles disseram assim, nós sabemos que você é pentecostal de berço, e eu era mais pentecostal do que eu sou hoje. Então, o que nós queremos é o seguinte, a gente não acredita em batismo do jeito que você acredita. Como é que vocês acreditam? A pessoa veio para Jesus, aceitou, e glória a Deus, amém. Não tem batismo? Não tem batismo. Mas se uma pessoa bem insiste, você vai na casa dela e batiza na piscina dela, ou batiza na banheira da casa dela, uma coisa assim, só porque ela insiste, mas eu faço batismo sempre, é uma festa. Eu vou para a beira do rio e olha, batismo é uma festa. Pois é, mas acho que isso não vai atrapalhar. E qual é a segunda? A segunda é que a gente sabe que você acredita nos dons. Acredito.
um, você acredita, né? Então, nós queremos o seguinte, que você não dê vazão aos dons dos cultos. Eu faço isso há 30 anos, como é que eu faço agora? Olha, sabe, tem como se alegrar e conter. Tem. Então você, entendeu? Quando vier, você transborda para dentro. E você é uma madura, sabe disso? E veio a terceira reivindicação, que era não podíamos fazer batismo, não podíamos fazer Santa Ceia. Santa Ceia! Mas Jesus fez por uma coisa do contexto da época, entendeu? Mas ele falou fazer isso em memória de mim. Então, toda vez que você for comer à mesa, você ora pelos alimentos. Você já vai ter uma santa mesa, só em orar. Dali para frente, se tiver vinho, se tiver peixe, se tiver pão, se tiver geleia, o que tiver, está santificado e é uma santa refeição. Então, eu falei, mas como é que eu faço? Não, olha, quando você for fazer, tem que fazer. Eu falei, eu gostaria de continuar fazendo. Você põe um jantar, faz um jantar, uma vez por ano, faz um jantar, e ali no meio do jantar da mesa você põe vinho, você põe pão também, mas põe um montão de coisas. Você ora, abençoa, e as pessoas vão comer de tudo, incluindo o pão e o vinho, e vão sair, vão agradar você que fizeram a ceia, conforme você insiste em fazer e tal, e vão sair alimentadas. É fácil. E parecia fácil, meu amigo, viu? Te falei. Mas eu não conseguia. O não veio aqui, eu sei, mas a proposta é boa. Eu pensando no espelho meu na casa, no carro. E me saí da luta que eu estava orando, Senhor, abre uma porta, e abre essa. Isso é Deus. Senhor, como não pode ser o Senhor nisso? Eles são crentes. Senhor, eles são reconhecidos, eles são amáveis, e a proposta é boa. Senhor, meu Deus. Ok. Eu disse, não. Que isso? E um falou para o outro, mas sabemos que ele era mais evoluído, mais maduro. Não, eu disse não. E disse não, e voltei. E os irmãos esperando na igreja, assinou. Eu disse não. Disse não, por quê, pastor? Disse não, por isso e por isso. E um ainda falou, pastor, a gente estava com um jeito nisso, fazia escondido. Escondido, irmão. Fazia escondido na igreja dos outros. Não podemos fazer isso. Pastor, mas resolvia nossos problemas todos. O senhor acha que pode não ser Deus ainda um negócio desse? Eu acho que é Deus, mas eu acho que Deus está testando a gente. Disse não, e os problemas continuaram, porque toda a solução dos problemas ficou com eles. Quando eu disse não, eu não pude ter acesso às bênçãos que eles tinham liberado. E continuei na luta. Mas hoje, quando eu olho para trás, sabe que eu me sinto bem? E depois o amigo veio dizer que eu fui tema de mensagem deles. E não foi criticando, eles disseram, encontramos um homem que mesmo vendo todas as possibilidades, conseguiu dizer não. Eu nem sei como eu disse não. Eu era crente naquela época. Eu disse não. E voltei para casa. E minha esposa falou, amor, entre lágrimas, amor, Deus sabe o que está fazendo. Você não sabe, mas Deus sabe o que está fazendo. Os anos se passaram e hoje ainda tenho amizade com eles, meu amigo está bem, e toda vez que encontra comigo, olha, viu, você não quis disputar. Mas um não me trouxe tanta paz, apesar das dificuldades, que hoje, quando eu olho para trás, eu até me admiro de mim, humildemente. Eu até me orgulho da minha humildade naquela época de dizer não para uma situação dessa. Porque... Então, amados, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte, porque o vídeo já está bem longo, tá? Pra gente voltar. Você viu, ele disse não, porque eles falaram que não era para batizar, e realmente não é, que é coisa física. Ele disse não, porque ele falou sobre os dons, né? Realmente, os dons é no espírito também, não é nada físico, né? Os dons do Espírito a gente pratica no entendimento, e aí as pessoas veem, né, o nosso comportamento. Ele disse não pela ceia, que é uma coisa, tanto que ele falou, né, que o pastor falou, não, mas aí se você quer fazer a ceia, você faz a ceia com jantar, e é o correto que está na escritura.
E ele disse não porque ele preferiu seguir a religião que ele estava, no que a religião induz a pessoa a fazer, e não no que está na Escritura. Então vocês vejam o engano. Amados, então eu vou encerrar por aqui para não apagar o vídeo. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, se inscrevam no canal, acione o sininho, sejam muito bem-vindos, compartilhe o vídeo, tá? E sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.